Olá, moçada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, na nossa reta final. Vocês acabaram de ter aula com a Marcela, que deu um showzaço. O Aurélio aí também dando aquela explicação maravilhosa, né? Um dos maiores aí professores de Direito Constitucional do Brasil. Hoje aí depois terão aula com o Marco Antônio Macarrão, o nosso diplogata aí, o professor bonito, né, do CACD aí na nossa preparação, encerrando a nossa reta final com a nossa amiga Júlia aí. Ontem a gente teve aí o Mariotti, marcando aquela presença fenomenal, né? A Blenda, que deu uma aula de política internacional que eu nunca vi na minha vida, né? Então a Blenda aí ontem matou a pau, e ela sabe que eu gosto muito dessa questão de política e direito internacional, né? Economia também foi muito bacana, então a gente teve aí, né, aulas muito legais ontem. Espero que hoje vocês gostem também, tá? Como eu tenho pautado todos os nossos encontros aqui no nosso Pulo do Gato agora na reta final, eu vou continuar com aquele mesmo esquema. A gente vai ser bem objetivo, bem rápido, bem rasteiro, né? As dicas relacionadas à prova, né? O que a Blenda falou ontem, tá? O que o Romo falou ontem, o que o Mariotti falou. Então, basicamente, a gente tem o mesmo discurso, a mesma fala, né? As dicas que foram dadas por eles, né, na forma de fazer a prova, né, no momento do certo, no momento errado, as mesmas orientações dadas por ele, elas cabem a mim também. Então, o que eu resolvi fazer aqui hoje? Eu peguei, né, as provas, né, realizadas aí pela CESP, SEBRASP, para o nosso concurso, e peguei várias provas feitas por CESP e SEBRASP de geografia, e fiz uma anamnese dessas questões e percebi o que de fato, tá, o CESP costuma cobrar em prova de geografia, não só, né, do nosso CACD, mas em outros concursos importantes pelo Brasil afora. Então eu consegui identificar que CACD e outros concursos que o CESP organiza, eles possuem um padrão de prova em geografia que é muito interessante e são bem similares. Então, de maneira bem rápida, eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que eles mais cobram, tá? E a partir daí a gente vai fazer rapidinho 5 exercíciozinhos aí, né, de certo e errado, né, verdadeiro e falso, para a gente poder continuar aí, e depois eu passo a bola para o professor Marco Antônio. Eu vou evitar ficar aparecendo aqui muito na tela, para a gente poder ter bem objetividade, e a gente vai continuar firme e forte aí, beleza, moçada? Gabriel, solta então aí, tá? A gente começa, né? Aí eu coloquei, para vocês verem o nosso primeiro quadro, um panoramazinho do nosso edital. Ele é um edital, né, bastante extenso, ele é um edital bem conteudista, e nas nossas aulas do Pulo do Gato, nós conseguimos abranger grande parte do conteúdo disponibilizado aí. Um fato interessante nessa anamnese que eu fiz aí nos últimos anos do nosso concurso, a prova de geografia, ela está sempre dialogando com as questões de política internacional, noções de economia, história geral, história do Brasil. Então eu pude perceber que muita coisa, por exemplo, que a professora Blenda comenta com vocês, elas são úteis para a nossa prova de geografia. Muitos assuntos abordados pelo professor Rômulo também são muito importantes para as nossas questões de geografia. Então aí vai uma dica até bem interessante para vocês, né? Quando estiver fazendo a nossa prova aí no domingão, fique atentas aos assuntos que estão, né, na questão de política internacional, né, economia, história geral do Brasil, e ver se isso de fato pode nos ajudar na prova de geografia, tá, moçada? Então fique atentos, porque há um diálogo nessa prova nossa aí, promovida pela CESP e SEBRASP, entre essas matérias que estão no nosso quadro com geografia. Então, acho que é muito importante vocês terem essa observação aí, né, no dia da nossa prova e da nossa aprovação, tá? Então, o que a gente tem visto nessas últimas provas e nas provas de geografia que são elaboradas pela CESP? Eles enfatizando muito a questão da globalização. Em cima da globalização, pegam as crises econômicas e políticas, porque não existe, né, crise política sem que haja crise econômica,
trabalham muito a questão dos blocos, isso a Blenda ontem falou assim, de maneira magnífica para vocês, a questão de emprego e desemprego. Então, dentro da globalização, eles focam muito dentro desse panorama que eu expus aí para vocês no quadro. Né, a gente tem visto algumas provas de geografia, aí volta a falar também da questão da política internacional, os principais parceiros comerciais do Brasil, sempre levando em consideração as questões econômicas, aí a gente pode, né, fazer aí, né, estabelecer um link com as questões da agropecuária e do agronegócio, dentro ainda do quesito globalização, né, a nossa prova dialoga aí no sentido da integração latino-americana, das relações estabelecidas do Brasil com a África. Ontem a professora Blenda, ela expôs muito bem, né, como que se dá essa relação entre o Brasil e a África. Algumas provas promovidas por CESP cobram a questão da geografia moderna, e a maioria das questões que a gente viu, eles associam a geografia moderna, né, muito à história no século XIX, tipo imperialismo econômico no século XIX, neocolonialismo, unificação tardia da Itália, unificação tardia da Alemanha, fatores ainda no século XIX que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vê que quando cai geografia moderna na prova CACD, há sim, né, um diálogo muito grande com a questão de história geral, que foi aqui no nosso curso, aí para quem fez o Pulo do Gato, muito bem elaborado, muito bem falado pelo professor Rômulo. Tá? A gente tem visto algumas questões também tratando as regiões do Brasil. Aí, mais uma vez, a gente vê esse estabelecimento, né, do diálogo com a história. Você pega, por exemplo, questões do Nordeste. Você vê que vem questões, né, de ocupação do território brasileiro, vindo desde o período colonial, com a cana-de-açúcar, até falando, por exemplo, do êxodo rural promovido durante o governo Juscelino Kubitschek, né, em função daquele plano de meta 50 anos em 5, criação do Sudene. Então, você vê exemplos que quando cai regiões do Brasil na nossa prova aí, cai sempre estabelecendo esse diálogo com a história. Sobre as questões ambientais dentro da nossa prova, aí eu queria que vocês enfatizassem do jeito que eu coloquei no quadro para vocês. Biodiversidade, ecossistema e biomas, porque um dialoga um com o outro. Ontem, por exemplo, a professora Blenda falou muito com vocês dessa questão da gente enfatizar acordos, tratados e convenções. Isso é muito interessante vocês terem em mente esses principais acordos, reuniões, tratados e convenções. Eu acho que é muito bacana a gente ter esse domínio. Desenvolvimento sustentável, né? CESP sempre dialoga com as questões ambientais no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, e essa questão relacionada ao papel do Estado e a gestão política sobre as questões ambientais. Então a gente vê isso muito sendo cobrado, sendo pedido, né, na nossa provinha aí, CESP, tá, moçada? Então acho que vocês deviam enfatizar isso também. Aí sobre desenvolvimento socioeconômico brasileiro, nessa anamnese que eu fiz nas provas CESP em geografia, não só CACD, mas outros concursos aí grandes pelo Brasil afora, eles levaram muito em consideração a questão das desigualdades espaciais, né, regiões desiguais do nosso Brasil, né, das desigualdades das mais variadas possíveis, mas sempre enfatizando essa questão da concentração de renda, essa questão de uma má distribuição de renda, algumas questões enfatizando a questão da saúde pública e o saneamento, né, por exemplo, fazendo associação da falta de saneamento à proliferação de algumas doenças. Aí, dentro da questão socioeconômica, nós encontramos algumas questões também falando sobre a má distribuição, né, territorial dos recursos naturais no Brasil. Igual, por exemplo, o Brasil é um país que tem água para chuchu, mas você pega, por exemplo, a maior bacia hidrográfica do Brasil está lá no Amazonas. Aí você pega o Sudeste, tem uma maior concentração populacional, e aqui, comparando, por exemplo, com o Norte, nós não temos uma disponibilidade de recursos hídricos grandes. Então a gente tem, né, uma população muito grande no Sudeste, com recursos hídricos menores do que outras regiões do nosso país. E a gente tem visto também muitas provas CESP falando sobre migrações. Aí tem a questão, né, da migração sendo associado à questão dos refugiados também. Eu vou colocar isso no próximo quadro
para vocês, as migrações que ocorrem internamente dentro do próprio Brasil, algumas questões eles abordam isso, migrações de retorno, migrações pendulares, as diversas formas de migrações que nós trabalhamos aqui também no nosso Pulo do Gato, né? Nós destinamos aí uma boa parte do nosso Pulo do Gato num dos nossos encontros para falar sobre as migrações, e algumas questões aí, não tão muitas, mas algumas CESP abordam temas relacionados a questões do analfabetismo no Brasil e a distribuição da população analfabeta ou os ditos analfabetos funcionais, né, de acordo aí com a distribuição econômica do nosso Brasil. Então são temas assim fortes e importantes para serem cobrados. Quando cai a industrialização no Brasil nessas questões, também há o diálogo com a história, conforme eu falei com vocês. Por exemplo, você pega assim, a industrialização no Brasil no segundo reinado, industrialização do Brasil com excedentes gerados pelo café, industrialização do Brasil na era Vargas, industrialização do Brasil com Juscelino Kubitschek, e assim sucessivamente. E algumas políticas públicas atuais para distribuir melhor as indústrias no território brasileiro, tentando assim combater as desigualdades regionais. Então a gente viu isso em várias questões. Sobre a agropecuária e agronegócio, sempre, né, CESP gosta de cobrar alguma coisinha sobre isso. Vem sempre também a questão dos principais produtos, né? Quais são esses produtos que são exportados como commodities e os principais países que compram esses produtos brasileiros. E tem caído bastante também essa relação da agropecuária e do agronegócio com as questões ambientais, né? Você vê, por exemplo, a expansão de uma determinada lavoura numa determinada região que pode causar desmatamento do cerrado. Ou vou, né, expandir lavouras de soja, por exemplo, e vou desmatar regiões da floresta amazônica e assim sucessivamente. E um tema que assim é de prática aí na nossa prova ICACD, a formação histórica do território brasileiro. Aí, obviamente, estabelece um diálogo maior ainda com a história. Aí esses tratados que vocês viram com o Rômulo são importantes demais, tipo Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Petrópolis, né? Então eles gostam muito de cobrar esses tratados, então é necessário que vocês tenham um conhecimento forte sobre isso. O que geralmente é mais cobrado em prova é o Tratado de Madrid, tá? E a questão das disparidades regionais no que diz respeito à formação histórica do nosso país. Aí, de repente, a prova pode abordar aquelas questões relacionadas à divisão geoeconômica. Não é uma divisão oficial, mas ela é uma divisão que facilita a compreensão das disparidades regionais. Então, meus amigos, eu queria que vocês tivessem bem enfatizado esses pontos aí, e para a gente encerrar, né, essa anamnese das nossas provas feitas pelo CESP, SEBRASP, no que diz respeito à geografia política e geopolítica, eles têm cobrado, né, o pensamento de cada um deles. Tá? Ah, tem uma questão sobre Ratzel, uma questão sobre Lacoste. Então vocês vão ter que, né, dar aquela papirada na reta final, pegar os principais nomes da geografia política e da geopolítica, estabelecer as diferenças entre eles, as principais obras, e aí a gente mandar bem acertar essa questão na nossa prova. Geralmente, quando cai, né, esses temas sobre geografia política e geopolítica, são questões carroças, são questões muito difíceis, né, que a propensão ao erro é grande. Mas se a gente dá uma papiradinha aí na vésperazinha da nossa prova, a nossa chance de sucesso ela é um pouco maior. E finalizando aí a questão da geografia urbana. Quando tem que cair de geografia urbana em CESP é cidades mundiais, cidades globais, aquela questão de metrópole, conurbação, e as questões relacionadas às migrações, que eu já comentei isso com vocês. Então, acho, meus amigos, que vocês poderiam pegar aí, né, essa anamnese que eu fiz, aproveitando umas horazinhas de estudo que vocês ainda possuem, com a graça de Deus, e dar uma focada nisso, porque eu creio que a nossa chance aí vai ser um pouco maior. Aí eu separei aí, dentro desse nosso tempinho, alguns poucos exercícios para a gente só fazer um diálogo, tá? De certo e errado, mas eu estou usando verdadeiro e falso, também não tem nenhum problema, tá? São todas questões CESP, tá? Então, assim, são questões
bem interessantes. Então a gente vai ser bem rápido, objetivo, eu vou mostrar onde que está o certo, onde que está o erro, tudo rapidinho, para a gente passar a bola para o professor Marco Antônio. Então, ó, com relação à temática da geopolítica mundial, julgue os itens abaixo. Enquanto no Brasil existem terras que poderiam ser aproveitadas do ponto de vista agrícola, mas são mantidas como reserva de capital de grandes proprietários, em outras regiões do mundo, áreas desérticas tornaram-se produtivas em decorrência do uso de nova tecnologia. Essa é uma afirmativa verdadeira. Você pega, por exemplo, regiões de Israel, com uso intenso de tecnologia, áreas desérticas tornaram-se, né, regiões bem produtivas. Então, é uma proposta verdadeira. As outras são falsas. Vamos identificar onde está o erro na proposta 2 e 3. A preferência da maioria da população em morar nas cidades tem como consequência o desemprego urbano, a falta de investimentos no campo e o alto custo dos alimentos. Então, olha onde que está o erro aí, né? O desemprego. Fala assim, a preferência da população em morar na cidade tem como consequência, tá, a questão da falta de investimentos no campo. Aí é onde está o erro. Porque a gente tem enxergado, por exemplo, nos últimos anos no Brasil, investimentos no campo. Mas a questão da falta de investimento no campo, propriamente dito, não é uma consequência da preferência da população em morar nos grandes centros. E o outro erro também é a questão do alto custo dos alimentos. O alto custo dos alimentos não é o ato da população, né, morar na cidade não necessariamente está relacionado ao alto custo dos alimentos. Pode ser uma questão climática, pode ser também uma questão de mercado, pode ser uma questão especulativa, como, por exemplo, a gente viu recentemente em relação ao feijão, tá? E o leite. Aí colocamos uma outra proposta. No Brasil, a tensão social existe hoje no campo, tem origem nas disputas por terras virgens de fronteira agrícola. As demais terras brasileiras já se encontram estruturadas do ponto de vista de produção e propriedade. Claro que não, a gente vê, né, conflitos no campo, não em áreas virgens de fronteira agrícola somente. A gente vê conflitos no campo no que diz respeito, por exemplo, a terras indígenas, questões relacionadas a poceiros, questões relacionadas, né, aos grileiros e assim sucessivamente. Então é uma proposta falsa. Questão 2 aí. Se nos setores de serviço e comércio, a ampliação do mercado decorre de ideias criativas e boa organização, na agricultura, essas duas pré-condições têm de ser acompanhadas necessariamente de novas tecnologias. Foi graças à implantação de mais de 200 pivôs centrais para a irrigação que a região de Paracatu, no leste de Minas, transformou-se em uma das maiores produtoras de milho irrigado do país. A irrigação acabou com a secular tradição de colheita de verão, quando só depois de muita chuva o milho chegava à mesa do consumidor. Há 10 anos, muita gente associava essa época do ano com a disponibilidade de pratos como pamonha e mingau de milho verde. A vítima desse processo quase sempre é o ambiente, pois a irrigação pode levar à contaminação de lençóis freáticos por fertilizantes e pesticidas. Então, meus amigos, se vocês observarem, né, nós temos ali 2 parágrafos onde nós temos ali afirmações. Então, o que o texto nos pede? Ó? Com o auxílio do texto, julgue os itens a seguir. Então, a gente, para poder agilizar aqui dentro do nosso tempo, aí o que a gente tem? Nós temos 2 alternativas falsas e 2 alternativas verdadeiras. Por exemplo, o primeiro parênteses ali diz: o uso de maquinário na agricultura propicia a produção de massa. No entanto, isso envolve altos custos, comprometendo o retorno do investimento e a lucratividade. Onde que está o erro ali, meus amigos? Comprometendo o retorno do investimento e a lucratividade. Tá? Sabemos que isso não ocorre. No segundo parênteses, na forma moderna de produção agrícola, há uma grande demanda por mão de obra, o que promove a fixação do homem do campo e o aumento do número de proprietários. Onde que está o erro ali?
na forma moderna de produção agrícola, nós temos uma grande mecanização. O próprio texto diz, por exemplo, pivô central. Então, essa intensa mecanização da produção agrícola, ela pode ocasionar o êxodo rural e não promover a fixação do homem no campo. As outras duas alternativas, elas são verdadeiras. Os impactos ambientais causados pelo uso indiscriminado de tecnologia comprometem o uso sustentável dos recursos naturais. Não precisa aparecer não, tá, Gabriel? Isso aqui, o segundo parágrafo já nos mostrava que era o quê? Verdadeiro. Aí entra, por exemplo, a nossa amiga Júnia ensinando vocês aí, com grande propriedade como interpretar um texto. E o último parênteses, os agrotóxicos utilizados nas monoculturas alteram a cadeia alimentar, né, acarretando prejuízos ao equilíbrio ecológico. Todos nós sabemos, o próprio nome já diz, os agrotóxicos. Eles vão, de fato, alterar a cadeia alimentar e, quando promove essa cadeia alimentar, podem gerar, né, prejuízo ao equilíbrio ecológico. Então, por exemplo, se você, né, usar um determinado agrotóxico, né, e vai eliminar aquela praga, mas você pode estar fortalecendo uma outra doença, um outro tipo, né, um desequilíbrio nessa questão relacionada, né, à ecologia aí de um determinado cultivo. Aí nós temos o item 3, no processo de modernização da agricultura brasileira, ocorreu maior vinculação dos produtores rurais aos bancos, pedidos de empréstimos e às indústrias, compra de maquinário, fertilizantes e outros. Assim, as empresas rurais especializaram-se na monocultura de produtos economicamente rentáveis. A partir desse processo, julgue os itens a seguir. Então, nós temos 2 itens falsos e 2 itens verdadeiros, que é sempre mais ou menos aí o padrão, né, do CESP e SEBRASP. 2 certos, 2 errados, isso é muito importante. Então, primeiro parênteses, que é falso. No Brasil, nos últimos 30 anos, apesar do grande potencial de terras cultiváveis a explorar, houve diminuição total da área cultivada. Onde que está o erro aí, meus amigos? Nos últimos 30 anos, houve um aumento da área total cultivada no nosso país. O segundo já é verdadeiro. A partir da década de 60, houve diminuição da participação do setor agrícola no total da renda nacional. Isso, inclusive, o professor Rômulo explicou isso para vocês, tá? Que desde quando Getúlio Vargas assume o poder no Brasil, nós já temos um incentivo maior para a questão de industrialização e a partir da década de 60, mais ou menos, a maior parte do PIB brasileiro já é oriundo das atividades urbanas e industriais e não mais da agricultura como nos anos anteriores, tá? O terceiro parênteses aí é um parênteses também verdadeiro. Os produtos industrializados vêm ocupando o primeiro lugar na pauta de exportações. Correto. Com o objetivo econômico de arrecadação de divisas. Correto também. Mesmo assim, o Brasil ainda é um grande exportador de produtos agrícolas, como café, soja, algodão, corretíssimo também. E a gente pode colocar também ali a questão da pecuária, a questão da laranja. Então, é uma questão CESP que não tem grau de dificuldade algum. O quarto e último parênteses ali, porque o caboclo digitou isso, digitou errado, ele pôs um parênteses ali a mais, que fui eu. Tem escrito assim, a partir da década de 70, iniciou-se a expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia, caracterizado por um fluxo migratório de colonos sulistas e nordestinos, expulsos pela modernização agrícola nas regiões de origem. Essas afirmações ali, boa parte delas são verdadeiras. Onde que está o erro aí? Esse fluxo migratório não tem relação com modernização agrícola nas regiões de origem, tá, meus amigos? Então o erro está exatamente ali. Agora, é correto que a partir da década de 70 você tem, né, um deslocamento maior, né, de pessoas, principalmente do sul do Brasil, nordeste menos, mas principalmente do sul do Brasil, em direção à Amazônia. Não necessariamente ao estado do Amazonas, tá? A questão 4, essa é uma questão aí bem difícil, né? Ela diz assim, até 1970,
A região metropolitana de São Paulo foi a Passárgada brasileiro, paraíso brasileiro. Ali se instalaram as principais indústrias com os melhores empregos. Com a crise de 1980 e a interrupção do ciclo de expansão econômica do país, ocorreu uma reestruturação do mercado de trabalho. E o mapa migratório brasileiro começou a apontar para novas direções. Aí nós temos, com relação ao assunto tratado no texto acima, julgue os itens subsequentes. Aí o que eu fiz nessa questão para vocês aí? Eu coloquei um gabarito comentado, porque eu acho que a nossa prova aí de domingo vai ter, né, assim, um enfoque bem interessante. Nós vamos ter questões que podem estar relacionadas aí diretamente a esse assunto tratado nessa questão 4, tá? Então eu vou lendo e vou explicando para vocês, porque esse gabarito comentado é uma importante fonte de estudo sobre essas questões de geografia urbana, principalmente, meus amigos, no nosso Brasil. Então tem escrito assim, verifica-se na reestruturação da rede urbana brasileira, motivada por fluxos migratórios, o crescimento de cidades de médio porte que aumentam seu raio de influência. Essa é uma afirmativa verdadeira. Por que ela é uma afirmativa verdadeira? Principalmente na década de 1990, nós vamos ver no Brasil a saturação das metrópoles. O que significa isso? Que essas metrópoles, elas estão com péssimas condições de moradia, trânsito, transporte, mobilidade. Então a gente vai ver um processo chamado desmetropolização. O que nós vamos ter? Uma migração, tá, de pessoas e também de setores da economia das cidades grandes para as pequenas e médias, principalmente para as médias cidades. Aí surge um novo conceito, principalmente nas cidades médias, que seriam cidades milionárias, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes. A maior parte delas crescendo a partir da década de 1990, em função da desmetropolização. Aí nós temos ali, né, o segundo parênteses, tem escrito assim, apesar de ter representado no passado um estímulo à interiorização da população brasileira, o Distrito Federal chegou ao século XXI sem que tivesse sido consolidada uma região metropolitana na região centro-oeste. Essa é uma afirmativa falsa. Por que ela é uma afirmativa falsa? Porque em 1998 foi criada a RID, a Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, que é considerada uma região metropolitana. Então, por exemplo, uma questão dessa, para vocês que estão assistindo nossa aula aí de Brasília, vocês colocariam isso como falso, porque todos vocês sabem, né, que nós temos aí o Distrito Federal e o seu entorno sendo considerado uma região metropolitana desde 1998. Trabalhamos isso também aqui dentro da nossa aula, tá? No Pulo do Gato. Terceiro parênteses, o fluxo de sulistas em direção à região norte, em consonância com o avanço da fronteira agrícola, contribuiu para o crescimento da população no campo e, ao mesmo tempo, retardou o processo de urbanização da região. Esse terceiro parênteses é também uma afirmativa falsa, é uma afirmativa errada, tá? Para vocês terem uma noção, aí eu recorri ao professor Rômulo aí nas nossas aulas de história. Nós temos, né, processos de colonização na região norte que foram apoiados pelo regime militar na década de 70, principalmente nos governos Médici e Geisel, tá? Então seria um avanço sobre o que a gente chama de última fronteira agrícola do país. Então a gente vê populações se deslocando de áreas saturadas do centro-sul, tá? Só que esse deslocamento não representou no campo, aí onde está o erro, aí é a reta final mesmo, não representou o aumento da população no campo, tá? Haja visto, como eu escrevi ali no Brasil, que o nosso processo de urbanização ele é irreversível.
83% da população brasileira hoje vive nas cidades. Então, assim, eu acho que com aquela explicação ali, a gente consegue abranger boa parte do nosso conteúdo sobre geografia urbana. O quarto parênteses, a gente já caminhando aí para o nosso finalzinho, em 1973, a crise do petróleo, em decorrência de mais um conflito árabe-israelense, interferiu no ritmo do denominado milagre brasileiro, o que abriu espaço à ação oposicionista mais contundente. De fato, vocês inclusive estudaram isso com o professor Rômulo, é uma afirmativa verdadeira, né? A crise do petróleo, né, a partir de 1973, ela foi determinada pela Guerra do Yom Kippur. Em função disso, nós vamos ver um desequilíbrio no preço do barril do petróleo, que causa uma crise econômica forte no Brasil. Consequentemente, né, nós vamos ver aí, né, uma situação, um problema que vocês estudaram com o professor Rômulo, como aumento da dívida externa, né, fuga, evasão de capitais no Brasil, né, e vamos ver, principalmente refletindo na década de 80, uma hiperinflação, ou seja, altas taxas de inflação no nosso Brasil. E o último parênteses, entre as novas rotas de fluxo populacional, inclui-se a chamada migração de retorno, caracterizada pelas saídas dos centros urbanos e a volta ao campo, tá? Aí você vai e coloca aquilo como verdadeiro. Claro que não. Aquilo é uma informação falsa. Professor, então o que é a migração de retorno? É o fluxo populacional de pessoas para a área de origem. Não necessariamente, ou não somente nas áreas rurais, tá? Esse fenômeno a gente tem visto no Brasil no finalzinho, principalmente da década de 1990, principalmente no eixo sudeste e norte, ou seja, uma migração de retorno de pessoas do sudeste para o nordeste. Exemplo também tratado nas nossas aulas aqui no Pulo do Gato, eu citei isso quando eu falei, né, de regiões do nordeste com desenvolvimento econômico, e eu dei exemplo do estado de Pernambuco. O nosso último exercíciozinho de hoje, para a gente aí finalizar a nossa reta final, a integração territorial no Brasil introduz uma nova configuração da urbanização, analisando as características do novo patamar de integração territorial do sistema urbano brasileiro, julga os seguintes itens. Então, primeiro parênteses, tem aumentado o número de cidades, locais e centros regionais que tendem a crescer com taxas de urbanização maiores que as das metrópoles. Isso é uma afirmativa verdadeira. Inclusive, o exercício anterior nos ajuda a responder isso. É a questão da desmetropolização. O segundo parênteses, o padrão de urbanização do Nordeste, que concentra a população nas cidades de faixa litorânea, deve-se principalmente à expansão da indústria paulista e à necessidade de mão de obra barata, que atrai a população do interior nordestino. Então, gente, a questão da população do Nordeste se situar, grande parte dela, no litoral, ela não está condicionada à questão da expansão da indústria paulista, e sim a fatores históricos que vêm desde o início da nossa própria colonização, que ela começa do litoral para o interior. Terceiro parênteses, a melhor ou pior qualidade de vida das populações nos diferentes espaços urbanos está relacionada à distribuição de renda aos padrões de trabalho e salário. Essa é uma afirmativa verdadeira, né, porque a gente sabe que padrão de qualidade de vida no nosso Brasil, ela está relacionada à questão de trabalho, emprego e renda. O quarto parênteses, tá? Nós temos o processo de urbanização está condicionado pelo ritmo e pela forma do crescimento e distribuição espacial da população, sendo nele irrelevante o desenvolvimento das atividades produtivas. Onde que está o erro aí? Na palavra irrelevante. O desenvolvimento das atividades produtivas é de grande importância para o processo de urbanização. E para finalizar aí, né, o nosso encontro de hoje, o predomínio de planícies foi o que favoreceu a interiorização do processo de crescimento econômico, que sempre se concentrou nas cidades do interior, em prejuízo das cidades mais próximas do litoral. Nós temos aí uma afirmativa
né, errada, uma afirmativa falsa também, tá? Por quê? Porque nós sabemos que a maior parte da população brasileira, tá? E as maiores cidades, elas estão nas áreas litorâneas e não nas áreas interioranas. Beleza, meus amigos? Então eu finalizo aqui, agora eu quero aparecer, tá, Gabriel? Eu finalizo aqui o nosso encontro de hoje. Tive que ser rápido, rasteiro e objetivo, sim, para a gente poder ir, né, alavancar e ter um acesso aí ao nosso conteúdo aí na nossa reta final. Desejo a todos uma prova maravilhosa. Podem ter certeza que vocês terão grande sucesso. A gente vai fazer uma breve parada, porque o professor Marco Antônio vai entrar no meu lugar aqui no estúdio, tá? Então, meus amigos, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e obrigado por tudo.